que canta de noite, de dia. Olá, meu amigo, minha amiga, nós vamos estar juntos conversando sobre o catimbó. Nós vamos fazer uma viagem a esse misterioso mundo. O que é o catimbó? O catimbó às vezes é definido como bruxaria, às vezes como magia, às vezes como feitiçaria, culto nativo brasileiro, culto afro-brasileiro. O que é o catimbó? Então nós vamos imaginar uma cena, nós estamos no século XVII, lá no Nordeste, e nós encontramos, além da população branca, a população anterior ali daquela zona nordestina, que eram os nossos nativos. Qual era a religião dos nossos nativos? Vamos chamar de religião nativa brasileira. Alguns antropólogos, sociólogos gostam de chamar isso de pagelança. Então vamos imaginar esse primeiro momento. Nós temos a pagelança, que é a religião nativa brasileira. Hoje em dia a gente distingue, para fins didáticos, dois tipos de pagelança. A pagelança indígena ou nativa e a pagelança cabocla. A pagelança nativa é um conjunto de crenças, costumes e práticas espirituais indígenas sem contato com as outras religiões que vieram depois, as religiões dos brancos e as religiões afrodescendentes. A pagelança cabocla, ela veio da pagelança do índio, purinha, do jeito que ele fazia, do jeito que ele gostava, mas com o tempo ela veio abrigando crenças não indígenas. Aceita o santo católico, aceita o hino católico, aceita a vela que a gente coloca no altar, mais tarde vai aceitar o instrumento afro-brasileiro, etc. Ou seja, ela pegou elementos da cultura branca europeia, ela pegou elementos da cultura africana. O catimbó nasce dentro da pagelança cabocla e não dentro da pagelança indígena. Então, por volta do século XVII, a gente situa na região onde a gente tem hoje o estado da Paraíba, o nascimento do catimbó. Ele teve vários nomes. E se a gente percorrer o Nordeste, nós vamos encontrar o nome de catimbó, tradição da Jurema Sagrada, às vezes catimbó Jurema. Tem lugares que eles falam apenas mesa branca, mas quando a gente vai ver não é centro espírita, kardecista, nada. Nós encontramos a prática do que nós estamos chamando de catimbó. Então essa variação regional de nomes é muito comum. Isso é uma riqueza de detalhes, não é uma forma de estar tudo misturado, tudo confuso, nada disso. Então, por exemplo, o nome catimbó, existe umas 5, 6 interpretações diferentes. As mais aceitas vem da palavra cachimbo, como nós conhecemos em português. Porque o principal instrumento que a gente usa no catimbó para enfumaçar ou para fazer fumaça, nós vamos ver que tem diferença entre essas duas coisas, é o cachimbo. O modelo adotado de cachimbo dentro do catimbó não é o modelo indígena brasileiro, é o modelo africano. Por isso que a gente ouve falar também, o catimbó nasce do fumo indígena com o cachimbo africano, uma palavra bem legal para demonstrar isso. A outra vem de algumas coisas, como por exemplo, dizem que vem do Tupi-Guarani. Caá pode definir o mato, e o timbó, uma planta que era usada na pescaria artesanal indígena, porque ela, sendo macerada na água, por exemplo, fazia o peixe ficar tonto, ele pegava lá facilmente. Então, nós aceitamos mais a ideia do cachimbo, dada a importância, dada o cunho sagrado que ele tem no culto. Alguns lugares ainda da Paraíba gostam de falar culto da Jurema, ou culto da Jurema Sagrada. Por quê? Porque a Jurema, dentro disso que nós estamos chamando de catimbó, constitui a planta-mãe, a planta encantada, a planta que emana uma santidade, porque a gente não está falando só de um elemento que a gente pode tocar, o vegetal. Nós estamos falando de que aquele vegetal
tem uma consciência ou alma, segundo os antigos pajés, os antigos catimbozeiros. E mais ainda, além da consciência alma, ela tem um espírito transcendente, ou seja, que vai além da própria natureza que a gente pode ver, cheirar e tocar. Ela é algo, é como se ela fosse, simbolicamente falando, uma espécie de deidade, um encantado da floresta, ou de além da floresta, de além da natureza. Então, vamos agora detalhar. A gente tinha o elemento indígena já presente. O português chegou e se estabeleceu na região. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, Portugal começa a trazer para o Brasil algumas pessoas que não eram benquistas ali. A Inquisição portuguesa dizia dessas pessoas que algumas eram hereges, algumas eram bruxas, encantadoras e conjuradoras. E a pena para essas pessoas, para algumas delas, foi vir para o Brasil. Vamos dizer então que feiticeiros, bruxos portugueses vieram para cá degredados e eles foram para lá, para o Nordeste. Algumas dessas pessoas continuaram a sua prática lá de forma muito reservada, mas imediatamente encontraram as crenças indígenas, ou mais puras, nativas, através da figura do pajé, ou do curandeiro local, que às vezes a gente chama também do pajé caboclo, que é o pajé mestiço. E começaram a trocar experiências, trocar como funciona uma erva, como funciona tal coisa, para que serve aquela casca, aquela raiz, trocar alguma oração, alguma prática, a gente pode dizer até, e era verdade, meditativa, contemplativa, e dessa mistura da antiga bruxaria ou feitiçaria europeia, mais a prática indígena da pajelança cabocla, é que vai nascer o culto da Jurema ou o catimbó. Como é que era esse jeito desse feiticeiro, desse bruxo português trabalhar? Em primeiro lugar, feitiçaria, no contexto que nós estamos usando, não tem nada a ver com magia negra. O feiticeiro é uma espécie de curandeiro. Então ele conhece a natureza, ele conhece como funcionam algumas forças espirituais e ele as manipula porque sabe como ela funciona. A palavra manipular não é depreciativa, é que nós estamos usando ela porque o feiticeiro, o curandeiro é um técnico, ele sabe como funciona. Independe dele acreditar ou não, ele sabe como funciona e ele põe em ação a natureza ao seu favor ou de quem busca o seu conselho, a cura e etc. Esse é o feiticeiro, não é uma palavra depreciativa. A palavra bruxo é uma palavra que, entre nós brasileiros, tem o mesmo significado de feiticeiro. Às vezes uns falam, não, o feiticeiro do mal é o bruxo do bem. Para fins dos nossos estudos dentro do catimbó, é a mesma coisa. Mostra um técnico que conhece como a natureza funciona. Ou como a gente às vezes pode falar, a magia natural. Então, o feiticeiro, o bruxo português, ele sempre praticou, vamos imaginar que o que nós estamos falando é muito anterior à Idade Média. E na Idade Média aquilo veio se sedimentando ao mesmo tempo que veio se reservando, dada a pressão que a Igreja Católica fazia, sendo que ela considerava que o único culto legítimo era o dela. Então, esses praticantes, alguns até hereditários, que a sua tradição foi passada dentro de suas famílias, eles ficaram mais acanhados e foram deixando aquilo, ao mesmo tempo, mais puro. O que eles faziam? Fora uma prática que todos conheciam, que era manipular as plantas, saber as virtudes curativas, eles também invocavam as forças vivas da natureza. Isso era feito em alguns momentos durante o mês, como por exemplo o axé, a lua nova. Era feito durante alguns momentos durante o ano, que eles achavam significativos. E isso tudo veio para aqui no Brasil. A gente tem alguns relatos de que muitas vezes feiticeiros consideravam que a natureza ela podia ser dividida do jeito que eles sentiam, numa força masculina, numa força feminina, que tomava muitos nomes diferentes. A gente tem relatos disso também em outras tradições de bruxaria europeia. Algumas dessas tradições vieram em 1950 na Inglaterra, origem a chamada Wicca, que é uma espécie de neo-bruxaria, mas que é bem diferente do catimbó.
Chegando aqui, essas pessoas continuaram a praticar esses rudimentos, essas técnicas, e como eu falei, cruzaram com o saber milenar indígena. Nasce daí o catimbó. O catimbó então é uma religião? O catimbó é uma prática apenas de magia? Nós vamos estar então conversando com vocês no próximo segmento, demonstrando isso. Até lá.